paz do Senhor, muito bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura da Bíblia no dia de hoje. Nós estamos aí no desafio de ler a Bíblia toda este ano, mais uma vez. No ano passado nós lemos a palavra do Senhor o ano todo, e esse ano nós estamos mais ou menos com o dobro ou triplo de pessoas lendo a Bíblia. Isso é maravilhoso, eu louvo a Deus por isso. E te motivo a continuar convidando alguém. Eu tenho aqui algumas pessoas, principalmente da minha lista do WhatsApp, que convida 10, 15 e as pessoas estão aceitando. Porque as boas novas, elas estão escritas na palavra de Deus. Todo mundo está cansado de olhar para a televisão. Todo mundo está cansado de olhar para um portal de internet. Mas quando olhamos para a Bíblia, a nossa alma é alimentada. Então tudo que as pessoas precisam, a Bíblia tem a resposta. E essa pessoa vai entender que na verdade ela precisa de Jesus. Então eu peço a você encarecidamente, não por mim, não pelo canal, não por você, por amor, por compaixão das pessoas, gaste um tempo, vá a um amigo, vá a uma amiga e fala: olha, eu estou fazendo a leitura, ou estou assistindo, ouvindo a leitura do Pastor Luiz lá no canal, e tem sido uma bênção para mim. Gostaria muito que você também participasse. É muito simples, entra nesse canal, faz assim, vai lá, baixa o plano de leitura, entra lá na lista de transmissão dele, você vai ver que a sua vida não vai ser mais a mesma, porque você estará em contato com Deus. Deixa Deus te usar, meu irmão, minha irmã. Hoje a leitura que nós vamos fazer, ela é de Gênesis capítulo 33, o 34 e o 35. Geralmente a gente lê 3 capítulos, lê 2, né? E nós vamos falar hoje sobre a reconciliação de Jacó com Esaú, depois sobre a vingança contra Siquém, por conta de um problema que teve com a filha de Jacó, e depois o retorno de Jacó a Betel. E nós vamos também chegar até a morte de Raquel e de Isaac. Vamos à leitura? Deixa eu pegar a minha aguinha aqui. Enquanto eu tô pegando a água aqui, deixa o seu like aí, deixa o seu joinha. Você já é inscrito no canal? Não? Se inscreva. Eu tô trazendo devocionais poderosíssimos, mas olha, tem sido uma benção os devocionais logo cedo, sabe? E eu não sei se você está participando, mas por exemplo, o devocional de hoje, deixa eu falar aqui, ó. Hoje eu vou falar sobre perdão. Perdão de Deus para conosco e o perdão do homem para com o seu semelhante. Falei isso de manhã no devocional de hoje e ele está maravilhoso. Você vai entender que você já foi perdoado, você não precisa levar o peso nas costas, não. Deus já te perdoou. Maravilhoso. Clica aqui para você assistir, tá bom? Tá aqui nos vídeos do canal aqui. Capítulo 33. Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se com seus 400 homens. Assim dividiu os filhos entre Lia e Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os filhos dela à frente, Lia e seus filhos em seguida, Raquel e José por último. Jacó passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou. E os dois choraram. Jacó estava muito preocupado, achando que o irmão ia matar ele, mas olha o que aconteceu aí. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estas pessoas que estão com você? Jacó respondeu: são os filhos que Deus, em sua bondade, concedeu a seu servo. As servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida, Lia e seus filhos vieram e se curvaram diante dele. Por fim, José e Raquel se aproximaram e se curvaram diante dele. E o que eram todos aqueles rebanhos que encontrei no caminho? Perguntou Esaú. Jacó respondeu: são presentes para meu senhor, para garantir nossa amizade.
Meu irmão, eu já tenho muitos bens, disse Esaú. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu. Se obtive seu favor, peço que aceite meu presente. É um alívio. E que alívio é ver seu sorriso amigável. É como ver a face de Deus. Por favor, aceite o presente que eu trouxe, pois Deus tem sido bondoso comigo. Tenho mais que o suficiente. Olha só. Diante da insistência de Jacó, Esaú acabou aceitando o presente. Então Esaú disse: vamos andando, eu o acompanharei. Jacó, porém, respondeu: como meu senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas e os rebanhos também têm crias. Se os forçarmos demais, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá adiante do seu servo. Seguiremos mais devagar, em um ritmo que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. Encontrarei com meu senhor em Seir. Está bem, disse Esaú, mas pelo menos permita-me deixar alguns dos meus homens para acompanhá-lo. Jacó respondeu: não é necessário. Jacó estava esperto aqui. Para mim ter sido bem recebido por meu senhor já é o bastante. Esaú deu meia volta e regressou a Seir naquele mesmo dia. Jacó, por sua vez, viajou até Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para seus rebanhos. Por isso aquele lugar é chamado de Sucote. Sucote significa abrigos. Essa palavra tem esse significado. Versículo 18. Depois de percorrer todo o caminho desde Padã Arã, Jacó chegou em segurança até a cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acabou em seus arredores. Jacó comprou da família de Hamor, pai de Siquém, o terreno onde estava acampado por 100 peças de prata. Ali construiu um altar e chamou-o de El Elohe Israel. El Elohe Israel, que significa Deus, o Deus de Israel. A vingança contra Siquém, capítulo 34. Certa vez, Diná, filha de Jacó e Lia, saiu para visitar algumas moças que viviam na região. O príncipe daquela terra era Siquém, filho de Hamor, o Eveu. Quando ele viu Diná, agarrou-o e a violentou, mas depois apaixonou-se por ela e tentou conquistar sua afeição com palavras carinhosas. Disse a seu pai Hamor: consiga-me essa moça, pois quero me casar com ela. Jacó logo soube que Siquém tinha violentado Diná, sua filha, mas como seus filhos estavam no campo cuidando dos rebanhos, não disse nada até que eles voltassem. Hamor, pai de Siquém, foi tratar da questão com Jacó. Nesse meio tempo, os filhos de Jacó voltaram do campo. Assim que souberam o que havia acontecido, ficaram abalados e furiosos, porque sua irmã havia sido violentada. Siquém tinha cometido um ato vergonhoso contra a família de Jacó, algo que jamais se deve fazer. Versículo 8. Hamor fez um pedido a Jacó e seus filhos: meu filho Siquém se apaixonou por sua filha. Por favor, permitam que ele se case com ela. Aliás, podemos arranjar outros casamentos. Vocês entregam suas filhas para os nossos filhos, e nós entregamos nossas filhas para os seus filhos. Vocês poderão viver em nosso meio. A terra está à sua disposição. Estabeleçam-se aqui e façam negócios conosco. Fiquem à vontade para comprar propriedades na região. Então o próprio Siquém falou ao pai e aos irmãos de Diná: por favor, sejam bondosos comigo e deixem que eu me case com ela, implorou. Eu lhes darei o que pedirem, seja qual for o dote ou presente que pedirem, eu o pagarei, por maior que seja. Só peço que me entreguem a moça para ser minha mulher. Os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Hamor, uma vez que Siquém tinha violado Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos permitir uma coisa dessa, pois você não é circuncidado.
Seria uma vergonha para nossa irmã casar-se com um homem como você. Porém, temos uma solução. Se todos os homens de seu povo forem circuncidados, como nós somos, entregaremos nossas filhas e nos casaremos com as suas filhas. Viveremos entre vocês e nos tornaremos um só povo. Mas se não concordarem em ser circuncidados, tomaremos nossa irmã e iremos embora. Hamor e seu filho Siquém aceitaram a proposta. Sem demora, Siquém fez o que tinha pedido, pois desejava ardentemente a filha de Jacó. Siquém era o mais respeitado dos membros de sua família e foi com seu pai Hamor apresentar a proposta aos líderes que estavam à porta da cidade. Esses homens são nossos amigos, disseram eles. Devemos convidá-los para viver entre nós e negociar livremente conosco. Há bastante espaço para eles nessa terra. Podemos nos casar com suas filhas e eles com as nossas. Mas eles só aceitarão ficar conosco e tornar-se um só povo conosco se todos os nossos homens forem circuncidados, como eles são. Se o fizermos, todos os seus rebanhos e bens passarão com o tempo a ser nossos. Aceitemos a condição deles e deixemos que eles se estabeleçam entre nós. Todos os membros do conselho da cidade concordaram com Hamor e Siquém, e todos os homens da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando eles ainda sentiam dores, os filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, da parte de pai e mãe, tomaram suas espadas e entraram na cidade sem encontrar resistência. Então massacraram todos os homens de lá. Lembrando que era a circuncisão, né? Era o corte do prepúcio do homem. E ali, na época, não tinha lâminas potentes igual tem hoje. O negócio era meio assim, era raiz o negócio. E eles estavam se recuperando dessa cirurgia. Eles estavam fracos. E aqui então eles aproveitam para exterminar os homens daquela cidade em vingança, né, contra o que eles fizeram com a irmã deles, né? Versículo 26 do 34. E mataram Hamor e seu filho ao fio da espada. Depois tiraram Diná da casa de Siquém e voltaram para o acampamento. Enquanto isso, os outros filhos de Jacó chegaram à cidade. Vendo eles que todos os homens estavam mortos, saquearam a cidade, pois sua irmã tinha sido violentada ali. Levaram as ovelhas, os bois, os jumentos, tudo que conseguiram encontrar dentro da cidade e nos campos. Tomaram todas as riquezas, saquearam as casas e levaram as crianças e mulheres como prisioneiras. Depois de tudo isso, Jacó disse a Levi e a Simeão: vocês arruinaram minha vida. Serei odiado por todos os povos dessa terra, pelos cananeus e ferezeus. Somos tão poucos que eles se unirão e nos esmagarão. Eles me atacarão, e toda a minha família será exterminada. Mas eles responderam: por acaso deveríamos permitir que nossa irmã fosse tratada como prostituta? Na época o negócio era assim, gente, era vingança sobre vingança. Capítulo 35. O retorno de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu enquanto você estava fugindo de seu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. Então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas, e ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Por fim, Jacó e todos os que estavam com eles chegaram à Luz, também conhecida como Betel, em Canaã. Jacó construiu um altar ali
e chamou o lugar de El Betel. Betel significa luz. El Betel significa Deus de Betel. O El é Deus. Sempre que você vê El na Bíblia, significa Deus. Pois havia aparecido-lhe em Betel quando ele estava fugindo do seu irmão. Pouco tempo depois, Débora, a serva que havia amamentado Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé do carvalho no vale perto de Betel. Desde então, a árvore é chamada de Alon-Bacute, que significa carvalho do choro. Eles vão dando esses nomes que têm um significado, né? Agora que Jacó havia regressado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante seu nome será Israel. Assim Deus deu a ele o nome de Israel. Olha só que interessante. Israel. Deus também disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre seus descendentes. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão e Isaque. Sim, eu a darei a você e a seus descendentes. Em seguida, Deus se elevou do lugar onde havia falado a Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado. Depois derramou vinho sobre a coluna como oferta a Deus e ungiu com azeite de oliva. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus lhe havia falado. Lembra o que significa Betel? Betel significa casa de Deus. Versículo 16. A morte de Raquel e de Isaque. Depois que partiram de Betel, rumaram para Efrata. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto, quando ainda estavam a certa distância da cidade. As dores de parto aumentaram e a parteira lhe disse: Não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas com o seu último suspiro, chamou o menino de Benoni. Eles vão dando esses nomes aí, ó. Benoni significa filho da minha aflição. Benoni foi o último filho de Raquel. O pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada junto ao caminho para Efrata, ou seja, Belém. Sobre o túmulo de Raquel, Jacó levantou um monumento de pedra, que está lá até hoje. Então Jacó seguiu viagem e acampou além de Migdal-Eder. Enquanto moravam ali, Ruben teve relações com Bila, concubina de seu pai, e Jacó ficou sabendo disso. Então, estes são os nomes dos 12 filhos de Jacó. Os filhos de Lia foram Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, foram Dan e Naftali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, foram Gader e Azer. E estes são os filhos que nasceram a Jacó em Padã Arã. Então Jacó voltou à casa de seu pai Isaque, em Manre, perto de Kiriat Arba, hoje chamada Hebrom, onde Abraão e Isaque viveram como estrangeiros. Isaque viveu 180 anos, deu o último suspiro e, ao morrer em boa velhice, reuniu-se a seus antepassados. Seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Amanhã nós vamos continuar essa leitura, que ela é muito interessante, pois aqui Deus começa a tratar de uma maneira diferente. Você vai ver logo logo a ida deles ao Egito e começar então essa nova nação que vai passar de ser
tribal, família, vai passar para uma nação 400 anos mais tarde aí, com o povo de Israel saindo do Egito. Esta é a palavra de Deus, minha gente. Eu imagino que ela possa ter falado ao seu coração e que Deus te abençoe. Então lembre que eu falei no início, chame alguém para ler junto com você, porque vai ser uma bênção. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe esta pessoa nesta leitura. E, ó Deus, a todos que essa leitura chegar, que o Senhor também abençoe, para que essa pessoa abra a sua cabeça, o seu entendimento para a sua palavra. E assim ela seja muito abençoada, porque ela estará trazendo para a sua vida luz, entendimento, Deus e vida espiritual que dura para a eternidade na presença do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz, um ótimo dia. Lembra de deixar o seu like, seu joinha e um comentário aqui embaixo. Fica com Deus.